paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes hoje? Graças a Deus, nós estamos aqui mais um domingo para aprendermos mais da palavra do Senhor. E nós estamos muito felizes. Vocês estão felizes? Hoje, nós vamos aprender como que nós podemos estar sempre felizes com o nosso Deus. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, como nós estamos num momento difícil, mas nós vamos aprender sobre uma história muito interessante e muito especial da Bíblia, que fala sobre termos a alegria no Senhor. E agora nós iremos orar. Então você que está em casa, com o seu papai, com sua mamãe, feche os seus olhinhos para nós falarmos com o Papai do Céu, para que Ele abençoe esse momento e que possamos aprender da palavra dEle. Se desligue de todas as distrações, do celular, da TV, de tudo aquilo que pode estar te distraindo, para que agora você possa refletir sobre a palavra de Deus juntamente conosco. Porque eu tenho certeza que Deus irá falar conosco através da sua palavra nessa manhã que Ele nos concedeu. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Ó Pai amado, através dessa live, Pai, para alcançar os teus pequenos, Senhor, com a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, que seja um tempo, Senhor, de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos nos alegrar na tua presença, louvando a Ti com os hinos que serão entoados, refletindo sobre a tua palavra, aprendendo mais uma história bíblica, Senhor, uma história especial que o Senhor preparou para nós nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora nós iremos louvar a Deus com um hino para que nós possamos nos alegrar na presença de Deus. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Quem já conhece Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou.
Amém. Glória a Deus. Que momento que nós tivemos de louvor maravilhoso. E esse louvor falava da segurança que nós temos em Jesus, não é mesmo? Que, mesmo se nós estivermos no mar agitado, nós temos que crer que nós estamos seguros com Jesus e devemos continuar louvando a Ele, sendo alegres com Deus. E também o nosso hino falava de nós celebrarmos a Cristo. O que é celebrar? Quando nós estamos celebrando uma coisa boa, nós estamos alegres, nós estamos felizes. Então, nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus, para sermos alegres e felizes. Porque nós temos uma fonte inesgotável de alegria, que é o nosso Jesus. Ele, mesmo que nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós nos sentimos tristes, às vezes ficamos bravos, mas Ele sempre nos dá um motivo para que nós sejamos alegres e felizes na presença dEle. Porque onde Jesus está, se Ele mora dentro do seu coração, então pode ter certeza que dentro desse coração há muita alegria. Porque onde Jesus mora, não há tristeza. Porque se Jesus, Ele significa alegria, onde Ele chega, a tristeza tem que ir embora. Então, se hoje, às vezes, você amanheceu triste com alguma coisa, talvez você já está triste porque há muito tempo você está dentro de casa, você não vai para a escola mais, ou às vezes você não encontra mais os seus familiares com tanta frequência. Às vezes você não encontra os seus amigos, você está com saudade dos seus amigos, saudade da vida que nós tínhamos antes de todo esse mal acontecer, de toda essa pandemia. Às vezes você acordou bravo, ou às vezes você ficou bravo essa semana com a mamãe, porque ela falou para você fazer algo e você não queria fazer, e aí você ficou bravo. Saiba que dentro do seu coraçãozinho, se Jesus está dentro do seu coração, você deve ter alegria. Isso não impede da gente, às vezes, passar por momentos tristes, não impede, às vezes, da gente ficar bravos, na verdade, com alguma coisa. Não, porque nós somos seres humanos e nós falhamos. Mas, se Jesus está no nosso coração, essa tristeza ou esse sentimento ruim é passageiro. E então, a alegria chega em nosso coração. Então, vamos lá para a nossa história de hoje. Muito bem. Essa história é muito interessante, sabe? E enquanto a tia preparava essa história para vocês, a tia foi muito tocada. E eu fiquei muito feliz quando eu passei a meditar na palavra de Deus e ver que muitas das vezes nós nos entristecemos por coisas tão pequenas. E, na história de hoje, nós vamos conhecer a história de dois homens que tinham todos os motivos para reclamarem contra Deus, falarem contra Deus. Mas não, eles engrandeceram o nome de Deus e praticaram atitudes de alegria, que expressavam que verdadeiramente o amor de Deus morava em seus corações. Então vamos lá. A nossa história de hoje está no Novo Testamento. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia aí, junto com a mamãe, junto com o papai. Pode pedir ajuda para o papai para achar os versículos, tá bom? Então vamos lá. Quando a tia pensou nessa aula, eu pensei que o tema dessa aula poderia ser alegrando no Senhor em momentos difíceis. Pode ser até difícil de entender, né, ou de compreender como que eu vou ser alegre nos momentos difíceis. Mas ao final dessa aula eu tenho certeza que você irá entender o que a tia está falando. Vamos lá, a nossa história está em Atos, lá no Novo Testamento. Atos, no capítulo 16, do verso 11 até o verso 40. Então vamos lá, prestem muita atenção, porque essa história tem bastante detalhes. E aí, se você não prestar atenção e perder alguma coisinha, aí no final não vai entender bem a história, né? Então preste bastante atenção. Quando Jesus subiu ao céu,
ele deixou os seus discípulos. E vocês se lembram qual que é a missão que Jesus deixou? Ele disse para que os discípulos fossem e pegassem o evangelho a toda criatura. Não só para os discípulos, mas para nós também, que viríamos depois dos discípulos, depois de muito tempo. Então, graças aos discípulos de Jesus, que eles foram falando de Jesus, viajavam por várias cidades e viajavam longos dias falando do amor de Deus, falando, e aí foram surgindo outras pessoas, nascendo novas famílias, e assim o amor de Deus também chegou a nós. Muito bem. E então, lá existia o apóstolo Paulo. Vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um daqueles que falavam do amor de Deus, que tinha a missão de levar a palavra de Deus para todas as pessoas que ele pudesse alcançar, através da ação do Espírito Santo. Muito bem. Paulo, ele estava fazendo as suas viagens, e em uma viagem ele chamou um outro companheiro chamado Silas, o auxiliar de Paulo. E eles estavam viajando, e eles foram levados até Filipos, até a cidade de Filipos. E então eles chegaram lá, e eles saíram da cidade e foram até a beira do rio, atrás de um lugar para orar a Deus. E lá eles encontraram algumas mulheres ali na beira daquele rio, e dentre aquelas mulheres havia uma mulher chamada Lídia. E ela conhecia a Deus, mas talvez ela ainda não servisse a Deus de todo o coração, sabe, verdadeiramente. E Paulo, qualquer oportunidade que ele tinha, ele falava do amor de Deus, porque era a missão que ele tinha para fazer, era aquilo que ardia em seu coração. Ele tinha desejo em falar do amor de Deus para as pessoas. E ele foi e começou a falar do amor de Deus para Lídia. Ela conhecia a Deus, mas ela foi tocada por aquilo que Paulo falava, porque ele estava sendo usado por Deus ali. E ela foi e se batizou e reconheceu verdadeiramente Jesus como o seu Salvador. E não só Lídia, mas também toda a sua família. Pois bem, talvez a vida de Lídia passou a ser mais alegre depois daquele momento. Então, Paulo e Silas levaram ali alegria para o coração de Lídia. E ela se tornou uma pessoa feliz e apaixonada por Jesus, como também toda a sua família. E então, Paulo e Silas tinham chegado naquela cidade e eles não tinham lugar para ficar. E Lídia foi usada para hospedar Paulo e Silas em sua casa. Muito bem. E eles passaram alguns dias ali, sabe? E todos os dias eles iam para um lugar de oração. E então, todos os dias, nesse caminho desse lugar de oração, eles encontravam uma menina, uma jovem, que ela tinha o espírito de adivinhação, sabe? Ela adivinhava as coisas, mas aquilo não vinha dela. Aquilo era porque o coração dela era sujo, cheio de pecado, e o espírito mal usava ela para adivinhar as coisas. E aquilo não agradava a Deus. E então, quando eles passavam perto dela, como ela tinha esse espírito de adivinhação, ela falava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E verdadeiramente, eles eram homens que anunciavam o caminho da salvação, mas ela teve aquela revelação através de uma adivinhação vinda do mal. E então, depois de muitos dias, eles passando por ali e vendo aquela jovem naquela situação, Paulo foi movido pelo Espírito Santo e orou por aquela jovem. Orou por ela e ela foi liberta daquele espírito mal de adivinhação. Só que tinha uma coisa, aquela jovem, ela vivia sob os cuidados de senhores maus, que usavam aquele espírito mal dela para ganhar dinheiro das pessoas. E aí, quando Paulo e Silas oraram por ela, aquele espírito mal saiu. E aí,
De repente, ela se tornou também uma pessoa apaixonada por Jesus e ela tinha uma alegria em seu coração. E aí ela perdeu aquele espírito de adivinhação, porque aquilo lhe trazia tristeza. Lembra que a tia falou? Onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus chega, toda a tristeza vai embora. E aí, quando ela perdeu aquele espírito de adivinhação, os seus senhores ficaram bravos com Paulo e Silas. Porque assim eles não poderiam mais ganhar dinheiro através da vida daquela jovem. E então, como Paulo e Silas estavam falando do amor de Deus ali, eles usaram isso contra Paulo e Silas. E então, eles levaram Paulo e Silas até as autoridades daquela cidade, para que eles fossem castigados, porque eles estavam falando de Jesus e eles não aceitavam ouvir sobre Jesus naquele lugar. E eles foram perseguidos porque eles acreditavam no amor de Deus e estavam levando o amor de Deus para outras pessoas. E também porque eles tinham tirado a fonte de dinheiro deles, porque aquela moça, ela não tinha mais o espírito da adivinhação, ela estava liberta. Agora a alegria do Senhor habitava em seu coração. E então, Paulo e Silas foram levados até as autoridades. E vocês não sabem o que aconteceu com eles. Eles foram castigados, eles apanharam, eles foram tirados as suas roupas e eles foram feridos porque eles criam no amor de Deus, porque eles estavam falando do amor de Deus. Vocês imaginam, crianças? Hoje nós temos a liberdade de servirmos a Deus. E muitas das vezes nós nos abatemos com tantas pequenas coisas, mas eles foram realmente castigados. Nós vivemos num lugar que nós podemos ser livres. Nós viemos da igreja, podemos ter Bíblias em nossas casas, enquanto muitos países por aí as crianças não têm o mesmo privilégio que nós, as famílias não têm o mesmo privilégio que nós de ir à casa do Senhor e adorar a Deus. E eles, diante dessa situação, eles não se abateram. Vocês acham que eles reclamaram com Deus diante da situação? Não. E para piorar, além deles serem feridos, eles foram levados para a prisão. Vocês imaginam ser preso por pregar o evangelho? E eles foram levados à prisão. Feridos, muitas vezes sentindo dor, sentindo frio. E eles foram presos. E as autoridades deixaram bem claro para o carcereiro que cuidava da prisão, que cuidava dos presos, para que cuidasse bem deles, para que não permitisse que desse nenhuma brecha para que eles fugissem da prisão. Porque eles acreditavam que eles mereciam sofrer pelo que eles tinham feito. Mas então, como Paulo e Silas tinha a alegria do Senhor em seus corações, eles não se abateram, eles não discutiram, sabe? Eles não ficaram falando assim, não, a gente não merece ser preso, não. Eles sofreram calados. Talvez calados perante as pessoas que estavam ali, mas em seus corações eles estavam, na sua mente, talvez, fazendo uma oração a Deus, pedindo para que Deus cuidasse deles. Porque quando nós servimos a Deus, às vezes a gente pode estar calado diante de uma situação difícil, mas nós cremos que Deus, Ele está no controle de tudo. Na Bíblia fala, em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, criança? Então, se você ama a Deus e Ele sabe desse amor, se você ama Ele verdadeiramente, porque se você ama Ele verdadeiramente, com certeza Ele sabe que você o ama. Então, tudo que nos acontece coopera para o nosso bem. Mesmo que às vezes a gente não entenda no momento, mas depois a gente pode tirar uma grande lição daquilo que nós passamos. E então, Paulo e Silas estavam na prisão.
E chegou a noite, e o carcereiro foi dormir, né? O carcereiro foi dormir, e os prisioneiros também iriam dormir, mesmo naquela situação difícil. Mas Paulo e Silas decidiram louvar a Deus. Eles estavam lá, algemados, eles decidiram louvar a Deus. E eles cantaram a Deus e oraram. Eu não sei qual hino que eles cantaram, mas deve ser um hino muito bonito, não é verdade? Talvez um hino falando do seu sofrimento, louvando a Deus, adorando o nome do Senhor. E eles oraram, pedindo para que Deus agisse em favor deles. E então, Deus, como Deus estava cuidando deles, Deus entrou em ação. E Deus mandou um grande terremoto naquela noite. Era meia-noite. Eles estavam cantando. Eles estavam louvando a Deus. Estavam orando. Todos os prisioneiros estavam ouvindo aquele barulho. Talvez não entendendo o que estava acontecendo. Perguntando como que pode alguém estar cantando num momento tão difícil desse. Num lugar tão sombrio. Num lugar de sofrimento. De tristeza. De castigo. E eles cantaram e oraram ao Senhor. E Deus mandou um grande terremoto. E as algemas caíram ao chão. Isso mesmo. Deus permitiu que acontecesse um terremoto naquele lugar. E Paulo e Silas se viram livres da prisão. Eles se viram livres porque os cadeados da prisão haviam caído. E então o carcereiro ouviu todo aquele barulho e viu que todas as algemas de todas as prisões tinham caído. E ele ficou preocupado, ele ficou pensando, meu Deus, agora eu vou ser castigado porque eu não cuidei bem da prisão. E ele pensou em tirar a própria vida. Mas então Paulo e Silas o confortaram e disseram, não, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, está tudo certo, está tudo bem. E então o carcereiro, Paulo e Silas, saíram para fora da prisão. E então Deus usou a vida de Paulo e Silas para mudar a vida do carcereiro. Sabe como? O carcereiro, ele percebeu talvez que a vida dele não fosse tão feliz, mas inesgotável de alegria. Eles conheciam Jesus, a fonte da nossa salvação. E então, o carcereiro perguntou assim, como que faz para que eu possa ser salvo? E então, eles disseram, crê no Senhor e será salvo tu e a sua casa. E aí, naquele momento, o carcereiro aceitou a Jesus como seu Salvador. E ele também se tornou uma pessoa apaixonada e feliz com Jesus. Naquele dia, naquela noite, talvez na madrugada de tantos acontecimentos, o carcereiro aceitou a Jesus como seu Salvador. Não só o carcereiro, mas toda a sua família. E eles se tornaram felizes e apaixonados por Jesus. E então o carcereiro e a sua família cuidaram de Paulo e Silas, cuidaram das suas feridas, cuidaram deles. Olha como que pode. Deus, ele manda as pessoas para cuidar daqueles que ele ama. Deus cuida de nós, crianças, nunca duvide disso. Deus cuida de nós. Mesmo quando nós não estamos vendo ou percebendo, Ele está cuidando de você. Eu não sei qual que é o problema que talvez você esteja passando, porque às vezes a gente acha que porque é criança não passa por problema, mas passa sim. Às vezes você está triste com alguma coisa, mas saiba que Deus está cuidando de você. Deus, ele vai prover tudo. Ele está no controle das nossas vidas. Então, nunca esqueça disso. Deus, ele cuida de nós. E então, eles cuidaram de Paulo e Silas, levaram eles para a casa deles, e aí deram as suas roupas, na verdade, e limparam eles. Talvez eles tomaram um banho, comeram alguma coisa, e aquela casa se encheu
de alegria. E eles não se cansavam de glorificar a Deus pelo que tinha acontecido, porque a salvação tinha chegado naquele lar. E então, amanheceu e as autoridades anunciaram a liberdade de Paulo e Silas. E eles retornaram para a casa de Lídia. Sim, aquela mulher que também se converteu ao Senhor, foi batizada através da mensagem que Paulo e Silas trouxeram para elas. Então, muito bem, crianças. O que nós podemos aprender nessa história? Que nós, como pessoas alegres e apaixonadas por Jesus, nós temos que levar dessa alegria para outras pessoas. E também usar essa alegria e esse amor que nós temos por Jesus para também nos confortar nos momentos difíceis. O nosso versículo bíblico, ele está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, crianças. Alegrem-se. Tenham alegria. Tenham a paz que Jesus pode nos dar em seus corações. A tia não está dizendo que a gente tem que viver sorrindo o tempo todo, porque às vezes é difícil sorrir em todas as horas. Não pensem que também a tia vive sorrindo o dia todo, que tudo é mil maravilha, não. Mas quando acontecer uma coisa que te deixar triste, alegre-se no Senhor. E como nós podemos nos alegrar no Senhor? Nós temos que lembrar do que Ele fez por nós. Ele morreu por nós naquela cruz para que nós pudéssemos estar aqui. Então, tenha isso como motivo. Às vezes não tem nenhum motivo aqui que possa te convencer de ficar feliz. Mas nunca se esqueça do que Jesus fez por você, do que Jesus fez por nós. E uma arma contra a tristeza é o louvor a Deus. Então, se às vezes você está abatido, triste, ore, louve a Deus, cante os hinos que você gosta, leia a Bíblia, peça para a mamãe ler para você a Bíblia, peça para a mamãe orar com você. Essa é uma arma poderosa que nós temos para tirar toda a tristeza do nosso coração. Momentos de tristeza, mas se nós estamos firmados com Deus, os momentos de tristeza são repentinos, porque a alegria do Senhor está em nosso coração. Na Bíblia fala, lá no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. E verdadeiramente ela é a nossa força. Porque quando nós estamos tristes, a alegria do Senhor nos dá força para ficarmos bem, para ficarmos alegres e encontrarmos motivos para se alegrar no Senhor. Que nós possamos ser igual Paulo e Silas. Que essa alegria nunca se apague no nosso coração. Que o amor de Deus não se apague no nosso coração, mas que ele seja um fogo ardente dentro do nosso coração. Que nós possamos ser gratos a Deus. Eles tiveram muitos motivos para falar contra Deus, reclamar, murmurar, chorar. Eles poderiam simplesmente chorar e pensar que aquele problema não ia ser resolvido. Mas eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles falavam desse Deus para as pessoas. E tudo isso foi um plano de Deus para que a vida do carcereiro, a vida de Lídia, de sua família, a família do carcereiro se tornasse numa vida feliz e apaixonada por Jesus. E depois que isso aconteceu, eles saíram para viajar para outros lugares que Deus havia de enviar eles para que a mensagem de Deus fosse pregada. Isso é maravilhoso, crianças. Nunca se esqueça de que a nossa alegria está no Senhor. Ela não está em coisas passageiras. Talvez no brinquedo novo que nós ganhamos, ou na viagem muito legal que nós fazemos com a nossa família, ou talvez naquele doce que a gente gosta tanto, que a gente fica feliz de comer aquele doce. Mas essas alegrias são passageiras. Quando acaba o doce,
Aí já não tem mais aquela alegria de quando a gente estava comendo doce. Quando a gente ganha o brinquedo novo, depois de muito tempo a gente brincar com aquele brinquedo, talvez não seja a mesma alegria. Quando a viagem acaba, ficam as lembranças, mas não é a mesma alegria de quando nós estávamos viajando. Então, por isso que a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. E logo, logo, do mesmo jeito que as algemas se caíram da prisão, nós estamos confinados dentro das nossas casas, não podemos sair do mesmo jeito que nós saímos. Se nós tomarmos a atitude de Paulo e Silas, de orarmos a Deus, de cantar dentro dos nossos lares, que nós estamos fechados dentro de casa, essas algemas, esse mal, essa pandemia pode acabar. O Senhor tem poder, mas nós temos que buscar a Ele. Nós temos que ter fé que Ele tem poder para fazer isso. E Ele pode fazer. E nós cremos que no momento certo, Ele irá agir em nosso favor. Mas que enquanto isso, nós possamos viver Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E essas palavras lá no livro de Filipenses foram ditas pelo apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu lá em Filipenses, para vocês verem que ele é um exemplo para nós de sempre nos alegrar no Senhor. Não importa a circunstância. Essa não foi a única situação que ele passou de sofrimento por falar do amor de Deus. Teve muitas outras, mas ele nunca perdeu a sua alegria. Porque a sua alegria está no Senhor. Nem que ele perdesse tudo o que ele tinha. Mas se ele tivesse Jesus em seu coração, queria dizer que ele tinha tudo. Que ele tinha o principal. Amém? E agora nós vamos orar a Deus. Pedindo para que Ele cuide de nós, continue cuidando de nós. E que se às vezes nós estivermos tristes, abatidos, que toda a tristeza vá embora e que a alegria do Senhor possa inundar o nosso coração. Amém? E hoje uma sugestão de atividade para vocês, façam um desenho sobre a história, da maneira que vocês acharem melhor, do jeito que vocês quiserem. E aí vocês peçam para a mamãe mandar lá no grupo do WhatsApp para a gente ver vocês fazerem a atividade, tá bom? Então, vamos orar agora, agradecendo a Deus. E logo em seguida, nós iremos louvar a Deus com mais um hino, manifestando a nossa alegria no Senhor. E nós estaremos encerrando a nossa participação, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença. Senhor, eu te peço por cada criança neste momento, Senhor. Ó, Senhor, vá de encontro a cada coraçãozinho. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece a situação de cada lar. Senhor, que a Tua alegria possa inundar os lares nesta manhã, Senhor. Que nós possamos encontrar, Senhor, motivos de alegria na Tua presença, mesmo diante das dificuldades. Senhor, eu não sei qual é a situação dos Teus filhos, Senhor. Eu não sei se o desemprego chegou à porta, ó Pai, a enfermidade, Senhor, mas que nós possamos encontrar alegria em Ti, mesmo nos momentos difíceis, como Paulo e Silas, Senhor. Nessa situação que nós estamos passando, Senhor, em meio a essa pandemia, ó Pai, ó Senhor, entra com providência, Senhor. Venha, Senhor, agir em nosso favor. Faça a Tua vontade nas nossas vidas. Que todas as algemas do mal, Senhor, possam ser quebradas. Que elas caiam por terra em nome de Jesus. Nós cremos no poder, Senhor, do Teu nome. Neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, que esteve aqui nos acompanhando. Aquelas que ainda irão ver essa live, Senhor. Ó Pai amado, venha, Senhor, confortar os corações. Venha trazer refrigério, Senhor, para a alma, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Continue abençoando, Senhor, os nossos dias. Continue conosco, continue nos ajudando. Abençoe essa semana, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus?
instante, toda hora. Eu desejava ser feliz como agora. Chorava à toa,